Súmula 611 do STJ. Essa súmula é de 9 de maio de 2018, ou seja, já vai completar aí 7 anos. E essa súmula é uma praga na vida do servidor. O que fala o texto dela? Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar, PAD, com base em denúncia anônima, em face do poder e dever de autotutela imposto à administração pública. Pessoal, olha só. Na teoria, a idealização dessa súmula é muito pertinente, porque ela resguarda o interesse público. Imagine só um auditor fiscal, não de Receita Federal só, qualquer tipo de auditoria, qualquer tipo de fiscal, que esteja pedindo propina. E ali existe uma situação irregular que o infrator deve ser punido, só que essa informação não chega ao conhecimento da administração pública. Por N motivos, às vezes até por receio do denunciante de sofrer algum tipo de retaliação ou mesmo perigo à sua vida. Quando a gente tem essa possibilidade da denúncia anônima, isso, em tese, em teoria, fortaleceria as instituições. Porque ninguém seria refém de uma situação como essa. E isso é só um dos diversos exemplos em que a denúncia anônima poderia ser muito favorável. A pessoa ia lá, o cidadão comum, sem a necessidade de se identificar, protocolava um requerimento de investigação, fazia essa denúncia e a administração pública tomaria as providências para punir o agente público infrator. Lindo, ótimo, perfeito, funcionaria. Só que aqui é Brasil. Qual que é o problema dessa súmula? Olha como que fala aqui no começo. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância. Olha só, precisa ter motivação e, não é ou, é e amparo em investigação ou sindicância. Ou seja, não basta a denúncia ser anônima. Ela tem que estar devidamente motivada e amparada em uma investigação preliminar ou sindicância. Para que serve uma investigação preliminar ou sindicância? Para apurar a presença de autoria ou materialidade daquela infração. Ou seja, chegou a denúncia, para instaurar o PAD tem que ter um movimento anterior por parte da administração pública para apurar informações para que se tenha indícios suficientes de autoria ou de materialidade daquele fato que foi denunciado. Novamente, perfeito, o legislador foi assertivo aqui, na verdade o STJ, ao fazer essa súmula, né, ele foi assertivo, mas o fato é que, novamente, aqui é Brasil, e como nós temos um sistema ineficiente, um sistema corrupto, um sistema até muito burro, na minha opinião, os servidores acabam pagando muito caro por conta dessa súmula. E eu vou te explicar o que acontece. Já gravei um vídeo aqui no canal que deu muita repercussão, que é o PAD da fofoca. E a origem do PAD da fofoca, vou deixar o link aqui na descrição, depois você assiste. A origem do PAD da fofoca é justamente essa súmula. Por quê? Hoje, um servidor público, na verdade desde 2018, e para ser muito sincero, muito antes disso, né? Muito antes da súmula ser validada, já possibilitava essa denúncia anônima, mas hoje um servidor público ele pode ser demitido por denúncia anônima sem provas. Isso é seríssimo, por isso que eu falo que é o PAD da fofoca. Vou te explicar como que acontece na prática. Apesar da súmula falar que a denúncia precisa ser devidamente fundamentada e com amparo em investigação preliminar ou sindicância, na prática isso não acontece. E aí o que acontece então no dia a dia do órgão público? Junta-se ali um punhado de servidores, 4, 5, 6, geralmente regidos por uma chefia que tem um desafeto ali dentro do órgão público, e esses 4, 5, 6, 10, 3 servidores que sejam, eles começam a apresentar uma série de denúncias na ouvidoria, na corregedoria, em órgãos de controle externo contra determinado servidor. E aí é instaurado um processo administrativo disciplinar com base apenas nessas denúncias, sem nenhuma prova. Às vezes fala, o servidor está cometendo assédio moral e tem lá 10, 15, 20 denúncias.
não tem uma gravação. A gente está em pleno ano de 2025, onde todo mundo tem um ou dois celulares no bolso. No Brasil a gente tem mais celular do que gente, né? Não sei quantos milhões, 230 milhões, 250 milhões de celulares para 200 milhões de pessoas. Ou seja, todo mundo tem dois celulares no bolso, tem Apple Watch, tem smartwatch, tem óculos hoje que grava, tem tablet, tem notebook, tem câmeras de segurança em todos os ambientes e aparecem 10, 15, 20 denúncias, relatos daqueles, tem um ano que o servidor está cometendo assédio moral, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não tem uma prova. Não tem uma gravação de áudio, que seja gravação clandestina, né? Colocou o celular indevidamente no ambiente para gravar o servidor e saiu de lá, essa gravação clandestina e não tem validade, porque a pessoa que colocou para gravar não está participando da conversa, mas não tem nada. São só denúncias infundadas. Aí a comissão é instaurada, sai a portaria instaurando a comissão de PAD, falando que existem elementos de autoria e materialidade, uma vez que tem uma série de denúncias falando a respeito daquele comportamento do servidor. Normalmente a comissão arrola como testemunhas esses denunciantes que são desafetos ou pelo menos foram orientados por desafeto daquele servidor público, e é óbvio que esses servidores vão comparecer à comissão de PAD para falar mal do servidor investigado. E aí sai um relatório final falando que o servidor cometeu assédio moral, comportamento de improbidade administrativa. Sim, eu sei de tudo que envolve improbidade administrativa, mas acredite em mim, as comissões de PAD colocam assédio moral, falta de urbanidade como improbidade administrativa. Por isso que eu falo que a legislação do PAD precisa mudar. Vou deixar o vídeo aqui também na descrição. E o servidor é simplesmente demitido. Aí as pessoas perguntam, Sérgio, mas e a estabilidade? Gente, balela. Servidor público é facilmente demitido. É mais fácil demitir um servidor público que seja estável, ou seja, passou os 3 anos, foi aprovado no estágio probatório, tem aquela pseudo-estabilidade constitucional, que nome bonito, né? Tô garantido no serviço público. Tá não. Não tá não. Se juntar 3 servidorizinhos que não vão com a sua cara, que você teve algum tipo de desafeto, e às vezes você nem sabe que teve esse desafeto. O que acontece muito? O servidor está lá, ele tem algum poder de chefia, algum poder de comando ou de fiscalização, chega alguma coisa para ele validar, ele não valida, porque tem erro ali. Só que isso mexe com interesses escusos, com interesses alheios. E aí há uma articulação para tirar aquele servidor do caminho, porque é o servidor que está atrapalhando o business, a bufunfa por fora. E o servidor, sem saber, sem ter nada contra ele, é demitido, mesmo com a estabilidade. Ele sai do órgão público demitido, muitas das vezes com proibição de assumir novo cargo público por 5, 6, 8, 10 anos, de forma arbitrária, ilegal, sem ter tido nenhuma prova contra ele. Então, pessoal, essa súmula 611, ela deveria ser, no mínimo, alterada. Não vou falar revogada não, porque realmente existe uma função social e de interesse público muito relevante aqui se ela fosse obedecida. Só que ela poderia ser alterada no seguinte sentido, tá aqui, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder e dever de autotutela imposto à administração pública. Depois disso, tinha que ter um parêntese aqui, sendo vedada a instauração do processo administrativo disciplinar sem que se tenha constatado elementos de autoria ou materialidade no âmbito da investigação ou da sindicância, sob pena de responsabilização do agente público que fizer a instauração. Ponto. Porque a partir daí, chegou as denúncias, ok, a administração pública ela pode fazer a apuração dela, investigação preliminar, sindicância investigatória, que nem tem contraditório para defesa. Só que a partir daí ela precisa ter provas mínimas, elementos mínimos para comprovar aquele ilícito. E não para fazer uma máquina de fofoca. O fulano é muito bravo comigo, brigou comigo e não sei o quê. Pum, instaura um PAD, assédio moral, improbidade e é demitido. Sem nenhuma prova. Não tem nenhum e-mail, não tem nenhuma mensagem de WhatsApp, não tem nenhuma gravação, não tem nenhum vídeo, não tem nada.
Nada, é apenas fofoca. Por isso que essa súmula, apesar da sua função social muito importante, ela é muito má utilizada. E não é só em órgão pequeno não, viu? Não estou falando só de prefeitura pequena não. Acontece também em órgãos federais, órgãos grandes, institutos federais, universidades federais, brigas políticas internas e externas, né? Questão de Lula e Bolsonaro, questão de eleições internas, né? A chapa que ganha começa a perseguir a chapa que perde. É um Deus nos acuda, gente. É um Deus nos acuda. O que acontece hoje na administração pública é loucura. É loucura. Servidor público está em risco. O simples fato de o servidor público apoiar uma chapa que futuramente vai perder, coloca em risco a sua função. Ele pode ser demitido pelo simples fato de não ter apoiado quem foi eleito para a direção daquele órgão. Então, pessoal, muita atenção, muito cuidado. Vocês precisam ter ciência do risco que é responder um processo administrativo disciplinar, combater essas irregularidades, ir atrás das pessoas que estão fazendo denúncias caluniosas, entrar com processos, danos morais, fazer denúncias também em órgãos superiores, no Ministério Público, órgãos de controle, para se resguardar. Porque, como eu disse, se juntar 3 servidores para fazer fofoquinha e denúncia contra você, você pode ser demitido sem provas.